Nós estamos, então, de volta com o debate com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. E, neste bloco, nós teremos a participação dos jornalistas do SBT, do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. Lembramos que você, telespectador, pode acompanhar tudo pelo site do SBT, pelo portal UOL, YouTube, Facebook e Twitter. Participe também com a hashtag DebateSBT. Vamos agora ver quais são as normas deste nosso segundo bloco do debate. Os jornalistas perguntam para o candidato de sua escolha. São 3 perguntas para cada jornalista. Cada candidato responde pelo menos uma vez e pode ser perguntado até 2 vezes. O jornalista complementa a pergunta e o candidato tem direito à réplica. Os tempos são 30 segundos para a pergunta do jornalista, 1 minuto e 30 segundos para a resposta do candidato, 15 segundos para o complemento do jornalista e 45 segundos para a réplica do candidato. A primeira jornalista a perguntar é Simone Queiroz, do SBT. Boa tarde, Simone. Boa noite. Você pode escolher o candidato e fazer a sua pergunta. Boa noite, Nascimento. A minha pergunta vai para o candidato Márcio França. Candidato, eu gostaria de saber qual é o seu plano de combate ao crime organizado no Estado, principalmente a facção criminosa que atua dentro dos presídios paulistas, essa mesma que os recentes governos, inclusive dos quais o senhor fez parte, diziam ter sido extinta, mas que, como nós vemos, tem se expandido para outros estados do país e até mesmo para fora do Brasil. Olha, nós temos que usar a tecnologia, scanner, colocar todas essas pessoas dentro dos presídios controladas. Hoje eles não têm, como você sabe, esse controle absoluto, mas nós temos que ter esse controle. E eu digo para você, nós vamos estrangular o PCC parando de fornecer a mão de obra deles. Os jovens hoje são cooptados por essas pessoas. Os jovens são cooptados porque fornecem para eles recurso para eles poderem fazer tráfico de droga. Com o alistamento civil, com a chance que nós temos para os jovens, a gente vai dar a oportunidade para que esse grupo de PCC seja estrangulado pela falta de mão de obra, porque toda a alimentação financeira deles vem das pessoas que estão fora das cadeias. Os nossos presídios, mais de 130 mil presos estão nos presídios hoje. É uma dura tarefa que São Paulo tem, é uma grande tarefa, mas eu tenho certeza que é possível fazer isso se você parar de fornecer a mão de obra para esses do PCC. Eu tenho mais tempo ainda para falar. Eu tenho mais. Eu acho que é possível você fazer isso com a polícia sendo atuante, a polícia sendo forte, as pessoas tendo prestígio, não permitindo que as pessoas fiquem dentro do presídio, tendo controle de fora dele. Tudo o que eu fiz até hoje na minha vida foi assim. O que eu fiz, eu prometi e cumpri. E tenho certeza que todas as pessoas que me conviveram comigo sabem até hoje que isso é verdade. Bom, Simone Queiroz, você tem 15 segundos para complementar sua pergunta. Candidato, qual é o papel que o senhor espera da polícia, a Polícia Civil particularmente, que em São Paulo está sucateada, apesar da competência dos profissionais, nós temos hoje 13 mil vagas em aberto na Polícia Civil. Que papel o senhor pode esperar da polícia numa situação como essa? A Polícia Civil tem que ser polícia judiciária. Eu propus que a polícia ficasse separada junto com o Ministério da Justiça, aliás, junto com a Secretaria de Justiça, como é feito com a Polícia Federal. Como é que a Polícia Federal hoje tem tanto mais prestígio? Porque ela está separada, com orçamentos separados, com mais recursos, com mais investimento. Todo policial civil, policial militar, eles são bons profissionais. Nós temos mais de 130 mil policiais em São Paulo. Eu respeito muito a todos eles, mas é claro, sem orçamento eles não podem fazer isso. E é possível fazer se você colocar mais orçamento em 2 secretarias separadas para que eles possam ter a chance de poder fazer a sua função e cumprir a sua tarefa. Ok. Muito obrigado. Agora é a vez da jornalista Daniela Lima, da Folha de São Paulo. Boa noite, Daniela. Para qual candidato vai a sua pergunta? Boa noite, Nascimento. A minha pergunta é para o candidato Paulo Scaff. Candidato, o senhor dedicou um capítulo do seu programa de governo às mulheres, mas as propostas são genéricas. O senhor fala em ampliar a delegacia de atendimento à mulher, não diz de quanto para quanto. Fala também em apoiar municípios a construírem creches, mas também não diz como e nem quantas. O senhor é capaz de firmar aqui 3 metas detalhadas, específicas, para essas eleitoras, para depois poder prestar contas se for o escolhido? Muito obrigado, Daniela, pela pergunta. Bom, na realidade, o respeito e a consideração que eu tenho pelas mulheres comecei na montagem da minha chapa. A minha vice-candidata a vice-governadora, uma tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, Carla. E também das vagas do Senado,
é uma candidata chamada Cidinha, uma psicóloga, e pela primeira vez no estado de São Paulo, na história de São Paulo, uma mulher negra é candidata ao Senado e pela primeira vez na história de São Paulo, uma policial mulher é candidata a vice-governadora. Independente disso, nós vamos ampliar sim e vamos colocar as delegacias trabalhando 24 horas, porque apenas a delegacia da Sé estava trabalhando 24 horas para atender as mulheres, a delegacia das mulheres. E em relação a programas específicos, nós temos programas para a saúde da mulher, programas de oportunidade para que as mulheres tenham realmente uma participação atuante em todas as áreas e creches, por exemplo, é um absurdo. Faltam creches para 330 mil crianças de mães que trabalham, que não têm onde deixar. Apesar de ser uma obrigação dos municípios, eu, como governador, não faço diferença. Tudo tem que ser acompanhado pelo governador do Estado. O governador tem que ajudar os municípios a resolver o problema e nós faremos isso para resolver o problema de creche no Estado de São Paulo para essas crianças cujas mães trabalham e muitas vezes não tem com quem deixar as crianças. Daniela Lima, 15 segundos para o complemento. Eu gostaria de um número, uma meta, porque o precedente no MDB, o seu partido, não é exatamente de entusiasmar. O presidente Michel Temer, que é mandatário, né, do partido do senhor, assumiu e montou um governo sem nenhuma mulher. Então, não é exatamente um precedente que encoraje a confiar nesse tipo de proposta. Bom, na verdade, cada um tem a sua história, não é? Eu acabei de dizer que, no caso da minha chapa, 50% são mulheres, 50% homens. Eu, como presidente da Fiesp, tenho 4 diretorias que nomeei executivas, 2 mulheres e 2 homens. Então, na realidade, eu tenho mostrado sempre toda a atenção com as mulheres. Em relação às creches, eu já disse, tem 330 mil crianças. E isso significa a construção e um investimento muito alto para resolver o problema, mas ajudarei os prefeitos com recursos federais, com recursos do Estado, com recursos municipais, não só a construção das creches, mas o custeio, que é o grande problema. A maior parte, muitas vezes, creches não tem como a prefeitura custear. Vamos resolver esse problema, sim, e respeitar as famílias que querem e precisam trabalhar e não têm onde deixar os seus filhos. Agora a participação será do jornalista Diogo Pinheiro, que é do portal UOL. Diogo, boa noite. Por favor, a sua pergunta dirige a quem? Boa noite, Nascimento, candidatos, boa noite a todos. Minha pergunta vai para o candidato João Dória. Para evitar Caixa 2 e outros abusos, o Supremo proibiu em 2015 que empresas fizessem doações a candidatos. Em 2016, o senhor resolveu tirar do próprio bolso 4 milhões de reais para financiar a própria campanha. Esse ano, além do dinheiro do fundo partidário, o senhor tem recebido doações de empresários ligados a instituições que ou firmaram parcerias com a Prefeitura durante a sua gestão ou se filiaram ao LIDE, o seu grupo empresarial. Eu queria que o senhor explicasse essa relação do senhor com esses empresários e por que até agora o senhor resolveu não tirar dinheiro do próprio bolso para bancar a campanha. Diogo, primeiro porque a eleição não acabou ainda, nós estamos em processo e as despesas continuam. E eu tenho disposição, aliás, eu já anunciei isso e farei, se necessário, sem nenhum problema. Tenho condições para isso, fiz na última eleição, farei novamente agora. Em relação às contribuições de empresários e outras pessoas, dentro do que a lei faculta, nenhuma correlação com qualquer beneficiado de qualquer ação na Prefeitura de São Paulo. Ao contrário, Diogo, foram pessoas que doaram serviços, iniciativas, automóveis, material de construção civil, colchões, camas, para atender a população mais carente da nossa cidade. Eles não foram beneficiados em absolutamente nada, ao contrário, doaram e foram solidários com a cidade. Portanto, este é o procedimento. E estamos absolutamente dentro daquilo que a lei nos faculta e prestando contas ao Tribunal Regional Eleitoral. Tenho tido um bom sucesso nas contribuições, exatamente porque temos uma boa proposta. Eu sou um liberal, você sabe disso, a nossa proposta para a economia é uma economia liberal, desestatizante, diminuir o tamanho do Estado, melhorar a oportunidade para o setor privado, que ele é que gera emprego, ele é que gera renda, desburocratizar o Estado. Todo empresário, toda pessoa de bom senso quer um Estado desburocratizado e quer também investir. É isso que nós precisamos, Diogo, mais investimento, para gerar mais empregos em São Paulo. Aliás, não só em São Paulo, mas no Brasil. E sempre que pudermos, vamos continuar pedindo apoio para as áreas sociais para atender as pessoas mais carentes. Mais 15 segundos para Diogo Pinheiro, do UOL. Ainda com relação a doações, candidato, em 2014 o senhor não concorreu a nenhum cargo. O senhor resolveu doar 200 mil reais para o candidato Paulo Scaff. Ele concorria contra Geraldo Alckmin. Queria que o senhor explicasse por que investir na campanha de Paulo Scaff e não na de Geraldo Alckmin.
Diogo, eu respeito muito você, imagino que você não queira fazer uma pegadinha. Nem ficaria bem para você como jornalista. Nenhum problema. Eu fiz a contribuição ao Paulo Scaff, como fiz a outros candidatos também. Nenhum problema. Aliás, declarei no Tribunal Regional Eleitoral e o Paulo Scaff declarou também. Nenhum problema. Ok? Bom, então vamos agora para a próxima pergunta. Mais uma vez, a Simone Queiroz, do SBT. Por favor, Simone, pergunta para quem? Para a professora Elisete. Professora Elisete, por favor. Candidata, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de conhecer o seu plano para a moradia, para tentar sanar o problema de déficit habitacional no Estado. Pois não. A primeira providência é o levantamento dos imóveis vazios que nós temos em São Paulo, que são do governo estadual, que não são poucos, para podermos transformá-lo, se cabíveis, em moradias populares. Em segundo lugar, sem dúvida nenhuma, a utilização de prédios devedores do Estado de São Paulo, que, conforme os termos da Constituição Federal, devem ser desapropriados, e uma das razões para isso é exatamente dirigido para moradias populares. E a terceira oportunidade, que nós entendemos fundamental, que está no meu programa, é realmente a criação de um crédito especial para moradias populares e também, como quarta alternativa, pensarmos em formas cooperativas de moradias que podem ser feitas, seja através de mutirões, seja através de uma realização coletiva, com ambientes em que você tenha a convivência de várias famílias no mesmo terreno, com o mesmo objetivo. Em especial, até para estímulo às cooperativas populares, que possam ter, inclusive nas mulheres, uma forma exatamente de emprego e renda dentro das suas casas e nas suas moradias. Mais 15 segundos para Simone Queiroz. O processo de desapropriação nem sempre é rápido, aliás, quase nunca é rápido. Como seria no seu governo, como é que a senhora lidaria com o problema de ocupação e invasão, que é algo tão próximo do seu partido, em função da proximidade com o MTST de Guilherme Boulos? Simone, na verdade, ele não é rápido quando você está desapropriando um terreno ou um prédio privado para uma construção de metrô ou uma estrada, ou rodoanel, qualquer outra atividade do governo. Em relação a devedores, a desapropriação é sumária e, portanto, estou dizendo isso porque não é costume, não tem sido costume no Estado de São Paulo, particularmente no governo do PSDB, eles não fizeram isso quando teria sido uma atividade que teria evitado, talvez, algumas ocupações, não é, que o meu candidato a presidente teve que fazer para lembrar esses governos que era direito social da população, a moradia. Obrigado. Agora vamos para a segunda participação da jornalista Daniela Lima, da Folha de São Paulo. Daniela, por favor, escolha o seu candidato e faça a sua pergunta. A pergunta é para o candidato Marcelo Cândido. Boa noite, candidato. Boa noite. O senhor foi prefeito e teve as contas rejeitadas pela Câmara Municipal da sua cidade. Recentemente, a Justiça Eleitoral negou o seu pedido de registro com base na lei da ficha limpa. Eu gostaria de entender como o eleitor pode confiar que o senhor não é mais do mesmo, dado esse histórico. É bastante simples. Basta o eleitor conferir quais foram as razões que levaram à rejeição das contas e como se deu o processo de votação dessas contas na Câmara Municipal. É importante dizermos o seguinte: o Tribunal de Contas ele é órgão auxiliar do Poder Legislativo e cabe ao Poder Legislativo dar a palavra final na votação dessas contas. Quando o Poder Legislativo faz oposição sistemática a um governo que enfrenta dificuldades que a cidade tem, mas que não são resolvidas em função da prevalecência de interesses que estão acima do interesse público, evidentemente, isso traz problemas. Então, é preciso entender e qualificar as razões. As minhas contas foram rejeitadas pela Câmara Municipal por orientação do Tribunal de Contas, em casos em que o Tribunal de Contas indicou
diferença no processo de pagamento de precatórios. Pagamento de precatórios que eu fiz, porém questionando valores para defender exatamente o interesse público. Essa é a grande razão. Obras, por exemplo, que foram realizadas, cujos valores estavam atualizados em 7 milhões, eu negociei, baixei para 300 mil reais, fiz o pagamento, mas o Tribunal de Contas entende diferente. E nós recorremos, inclusive entrando com anulatórias para reverter essa situação. Portanto, eu não me sinto absolutamente contrário ao interesse público, pelo contrário, eu me sinto a favor do interesse público quando combato esse tipo de prática que expropria o dinheiro da população. Daniela. Veja só, se o senhor teve dificuldade de lidar com a Câmara Municipal, como é que espera negociar com a Assembleia Legislativa de São Paulo, o maior estado do país? Espera-se que o senhor tenha capacidade de negociar, inclusive com aqueles que são adversários. Se não deu certo lá na sua cidade, por que vai dar certo no estado? Eu já fui deputado estadual, cumpri meu mandato, deixei a Assembleia Legislativa e fui para a Prefeitura de Suzano. A negociação ela deve ter um processo que seja transparente. A gente precisa entender, inclusive, o eleitor precisa entender que, muitas vezes, o Legislativo tenta achacar o Executivo. É preciso tornar públicas as negociações, é preciso estabelecer um processo transparente para que a população acompanhe como se dá a negociação. Porque, senão, ocorre aquilo que nós vemos acontecer em Brasília, aquilo que nós vemos acontecer também na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa de São Paulo nunca aprovou uma CPI contra o governo nesses 24 anos que fosse importante. Ou seja, é para isso que a Assembleia Legislativa serve? Para esconder que teve roubo de merenda? Para esconder que tem irregularidades no governo? Eu quero ser transparente para negociar com uma Assembleia democraticamente. Muito obrigado. Mais uma vez, agora a participação de Diogo Pinheiro, do portal UOL. Pode fazer a sua próxima pergunta, Diogo. Luiz Marinho. Candidato, o senhor é réu em 2 ações que investigam supostas irregularidades na construção do Museu do Trabalhador em São Bernardo do Campo durante a sua gestão. Segundo a denúncia, suspeita de superfaturamento de 7 milhões de reais e até hoje as obras não foram entregues. Queria saber como é que o senhor responde a essas denúncias e o que o senhor pretende fazer, caso eleito, para evitar que isso se repita no governo de São Paulo. Primeiro, agradecer a pergunta, Diogo, e dizer o seguinte: ser réu não é culpado. Aqui tem um condenado aqui participando do debate, aqui não sou eu. Agora, o Ministério Público poderia ter me chamado para esclarecer, nós teríamos esclarecido seguramente, nem teria oferecido denúncia. Agora, eu peço que o Judiciário acelere o processo de análise de julgamento para eu poder comprovar total inocência, porque eu desafio qualquer um a provar que houve qualquer desvio na obra do Museu do Trabalho do Trabalhador de São Bernardo do Campo. Aliás, uma bela obra. Mas quero aqui dizer que, no caso de governador, eu vou montar a controladoria no Estado, que hoje não existe. O PSDB nunca cuidou, de fato, de combater a corrupção no Estado de São Paulo. Não existe uma controladoria que cuide, que zele para valer, para evitar roubo de merenda, para evitar os problemas que houve no metrô, que houve no trem, enfim, o conjunto de denúncias que tem. E a Assembleia Legislativa acaba sendo amarrada, amordaçada, como diz o candidato Marcelo Cândido aqui, para impedir que investigue para valer denúncias importantes. Você tem o tal do Paulo Preto, o Laurence, enfim, que tem as denúncias de problema com a Dersa, enfim, e nada disso foi analisado sequer por uma CPI isenta para poder, de fato. E o Ministério Público de São Paulo, eu pergunto, cadê o Ministério Público em relação às contas do Estado de São Paulo, do PSDB, de 24 anos, de muitos problemas na sua prestação de conta? Diogo. Candidato, o senhor pediu agilidade ao Judiciário. Qual é a opinião do senhor sobre a atuação do Ministério Público e do Judiciário durante o período eleitoral? Eu creio que, no período eleitoral, o Ministério Público tem atuado, o Judiciário tem atuado, aliás, tem atuado de forma transversas, porque você vê a situação do presidente Lula, um preso de forma injusta, porque na sentença não tem uma única prova, foi condenado por fato indeterminado, ou seja, o telespectador sabe muito bem, fato determinado pode ser inexistente, pode ser fato não comprovado, tem um conjunto de questões. Então, aqui tem 2 pesos e 2 medidas, você, Diogo, sabe muito bem disso, mas eu quero dizer que pretendo ser governador do Estado para poder cuidar do nosso povo, como o presidente Lula cuidou do Brasil, gerando, acima de tudo, empregos para a nossa juventude, para o nosso povo. Oportunidade, acima de tudo, crédito para investimento do pequeno produtor, do microprodutor, do pequeno comércio, do pequeno agricultor familiar.
Chegamos, então, agora à terceira rodada de perguntas dos jornalistas do SBT, da Folha de São Paulo e do UOL. Simone Queiroz, é a sua vez de perguntar novamente. Para o candidato Paulo Scaff. Boa noite, candidato. Boa noite, Simone. O presidente Temer, que é do seu partido, aprovou a reforma trabalhista com a promessa de gerar empregos. Não funcionou, nós temos em São Paulo hoje cerca de 5 milhões de desempregados. O senhor é empresário, o senhor conhece o lado de quem demite e também de quem contrata. Gostaria de conhecer o que o senhor pretende fazer para fomentar a economia do Estado de São Paulo, gerando postos de trabalho. Na realidade, nós temos vivido crises em cima de crises. 2005, 2006, nós estávamos com um crescimento negativo de menos 3%. A situação foi levando a chegar a 14 milhões de desempregados. Essa situação melhorou? Melhorou, muito aquém do que nós gostaríamos. Hoje, são 13 milhões, mas é um mundo de gente. Um desempregado é coisa muito grave. O que eu vou fazer, o que eu pretendo, não adianta a gente ficar curtindo crises passadas. O que eu espero nessas eleições é que as esperanças se renovam. Eu quero ser governador de São Paulo, uma das grandes razões é para voltar a fomentar o crescimento do Estado de São Paulo, com investimentos em infraestrutura. São Paulo precisa rodovias, precisa ferrovias, precisa investir na hidrovia, precisa investir no metrô, precisa acertar os trens da CPTM. Enfim, São Paulo precisa muito investimento. Eu quero trazer empresas, eu conheço empresas do Brasil todo, conheço empresas do exterior, trazer novos investimentos para São Paulo, quero trazer tecnologia para São Paulo, quero dar oportunidade que esse estado volte a brilhar, volte a crescer, volte a gerar empregos, dando oportunidade a milhões de pessoas. É isso que eu tenho na minha cabeça. Tenho na minha cabeça a história a partir de 1º de janeiro de 2019. Não adianta a gente ficar curtindo as crises dos últimos anos e culpando governos. Não vai mudar, olhar para frente e resolver. Isso que eu espero, como governador de São Paulo, poder fazer. Simone. Para atrair essas empresas, o senhor considera a possibilidade de reduzir impostos ou oferecer isenção de impostos, como, por exemplo, foram estratégias usadas ao longo do governo Dilma e que foram tão amplamente criticadas pelos opositores como o senhor? Na realidade, e o que eu pretendo fazer em São Paulo, quando você tiver segurança pública, quando você tiver educação, crianças com educação, as nossas ETECs e FATECs são instituições sérias, boas, direcionadas ao mercado de trabalho, para fazer cursos que geram emprego. Quando você traz abertura de crédito, estimula o pequeno negócio, 90% ou mais que 90%, Simone, das empresas são pequenos negócios. Representam 50% do emprego, nós temos que dar apoio aos pequenos negócios. E empresa não é só conglomerado, não. A padaria, a farmácia, a quitanda, é tudo empresa. Eu serei um governador que vou dar atenção na geração de empregos, gerar crescimento em São Paulo para iluminar o caminho do Brasil. Agora, a terceira participação de Daniela Lima, do jornal Folha de São Paulo, com a sua próxima pergunta, Daniela. Minha última pergunta é para o candidato João Dória. Boa noite, candidato. Boa noite, Daniela. O senhor se elegeu prefeito em 2016, prefeito de São Paulo, apostando muito forte no discurso privatista. Repete agora, candidato ao governo do Estado, a mesma retórica, inclusive falando em privatizar áreas do sistema prisional. Acontece que o senhor deixou a prefeitura sem concluir os processos que havia iniciado. O que faltou, tempo ou gestão? Faltou tempo, não faltou gestão. Os processos de privatização, Daniela, você conhece bem, levam tempo. O governador Geraldo Alckmin, que iniciou um amplo programa aqui no Estado de São Paulo, chegou a levar 3 até 4 anos para programas de desestatização, sobretudo em programas de PPP e também de privatização direta. Leva tempo, você tem que passar pelo Tribunal de Contas, tem que passar pela Câmara Municipal, tem as audiências públicas, tudo isso é preciso ter resiliência e paciência. Mas o projeto continua e o Bruno Covas, que é prefeito, vai levar adiante. E no Estado de São Paulo, vamos sim diminuir o tamanho do Estado. Vamos desestatizar, Daniela, e vamos colocar em regime de concessão as rodovias que ainda não foram concessionadas, vamos colocar em concessão a hidrovia Tietê-Paraná, as ferrovias, os aeroportos regionais que não foram concessionados, os parques estaduais, os parques florestais também vão para a administração privada, sem aumentar custo, ao contrário, oferecendo melhor qualidade e condições à população.
Daniela, eu sou um liberal, eu acredito num Estado menor. O Estado tem que cuidar daquilo onde ele é essencial: saúde, educação, habitação, assistência social e segurança pública. No restante, setor privado, que gera empregos, gera oportunidade, gera renda e gera prosperidade. É nisso que eu acredito. E vamos continuar dentro dessa mesma toada, colocando o Estado de São Paulo em regime de modernidade, sendo um exemplo para o Brasil. Daniela? Eu pergunto porque deixar a prefeitura antes da hora foi uma decisão do senhor. O senhor sempre diz que é gestor, não é político. Eu gostaria de saber se algum dos seus negócios na esfera privada o senhor deixou pela metade. Daniela, primeiro uma equipe de trabalho. Você mudou a pergunta, mas não tem problema. Primeiro, equipe de trabalho. Montei um bom time. Eu convidei o Bruno Covas para ser o meu vice. E tive a coragem de fazer isso numa chapa pura. E montei um bom time de secretários e presidentes de estatais. É exatamente assim que se faz na administração privada, Daniela. Você monta um bom time, uma boa equipe, delega e estabelece metas. Foi exatamente isso que eu fiz. Tanto é verdade que o Bruno Covas vem sendo um bom prefeito de São Paulo. A equipe é uma equipe ordenada, integrada e vem realizando um bom trabalho. E eu agora vou, como governador do Estado de São Paulo, ajudar a capital de São Paulo. Quase 40% de todos os programas da Prefeitura de São Paulo dependem do governo do Estado. Eu estarei aqui e daqui vou ajudar 644 municípios e a capital de São Paulo. Encerrando esta rodada de perguntas, nós vamos a mais uma participação do jornalista Diogo Pinheiro, do portal UOL. Diogo, a sua pergunta, por favor. Minha última pergunta vai para o candidato Rodrigo Tavares. Candidato, o seu colega de partido, o general Hamilton Mourão, que é vice na chapa de Jair Bolsonaro, disse a seguinte frase essa semana, eu vou pedir licença para ler para o senhor. Famílias pobres, sem pai e avô, mas com mãe e avó, são fábricas de desajustados e fornecem mão de obra ao narcotráfico. Queria saber o que o senhor pensa dessa frase, o senhor concorda com ele? Olha, Diogo, eu estive lá, estava na oportunidade em que ele fez a colocação e tenho a dizer que é uma colocação que foi pensada de um contexto maior. Ali o contexto era referente à ocupação, às favelas do Rio, onde, de fato, a força policial chegou, expulsou os bandidos e não houve, naquele momento, uma aproximação do Estado. O Estado não ocupou esse espaço. Com isso, o que houve? As mulheres que ali estavam e que ali estão, que são chefes de família, que seus maridos, por vezes e por certos motivos, não estão lá, tão carentes e necessitadas dessa proteção do Estado, ou seja, que o Estado chegue com os seus serviços, serviço de saneamento básico, serviço de segurança, especialmente o serviço da educação, onde realmente pode-se deixar os filhos, os jovens, naquele equipamento escolar, preferencialmente num serviço escolar integral, de turno integral. Então, o que houve, na verdade, foi uma fala no sentido de fortalecimento das mulheres, no sentido em que, de fato, as mulheres necessitam, não só as mulheres, claro, mas todos aqueles que estão ali naquele contexto, de uma aproximação do Estado. O Estado, sim, fortalecendo a vida dessas mulheres, que são mães e que são avós. Diogo. Levando em conta que o seu colega é o Hamilton Mourão, general, qual o senhor acha que deve ser a participação dos militares e do Exército no governo do Estado, caso o senhor seja eleito? Olha, Diogo, eu realmente conto com a participação de todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto. O nosso presidente Jair Bolsonaro, como foi citado aqui também, vou citá-los, terá participação neste governo, juntamente com Hamilton Mourão. É bom lembrar que a maioria do seu eleitorado é mulher. Numa comparação entre Jair Bolsonaro e Marina Silva, no segundo turno da Jair Bolsonaro, é crescente o movimento das mulheres que apoiam Jair Bolsonaro. Então, terá sim participação no meu governo, porque, enfim, são pessoas experientes que podem contribuir e irão contribuir com uma gestão rápida, uma gestão moderna, uma gestão eficiente, uma gestão que vai libertar o povo de São Paulo desse passado corrompido e iniciar um novo tempo. Bom, senhores candidatos, senhores telespectadores, nós estamos chegando ao fim do segundo bloco do debate com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, realizado pelo SBT, o UOL e o jornal Folha de São Paulo. Depois do intervalo, candidatos farão perguntas para candidatos. Você, telespectador, pode participar por meio da hashtag DebateSBT. As jornalistas Carolina Guardas e Solange Boulos estão na sala digital do SBT.
Pois é, Nascimento, estamos acompanhando em tempo real os comentários nas redes sociais, em transmissão no YouTube, Facebook, Twitter e site do SBT. E você pode participar usando a hashtag DebateSBT, que está entre os assuntos mais comentados no Twitter. Nascimento. Obrigado. Esse debate... Os senhores podem dar licença, por gentileza, que ainda não é hora de sair. Por gentileza. Esse debate também é transmitido pelo site do SBT, pelo site da Folha de São Paulo e pelo portal UOL. SBT Eleições 2018.